Olá, meu nome é Natália Cordeiro de Albuquerque Dalva de Souza. Sou aluna do 8º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e vou fazer uma breve explanação do capítulo de emergências traumáticas sobre o tema trauma abdominal e pélvico. No atendimento inicial ao politraumatizado, no contexto pré-hospitalar, a abordagem sempre vai seguir a sequência do X-ABCDE do trauma. Lembrando que no X-ABCDE do trauma, o X significa hemorragia exsanguinante, que seria conter. A seria as vias aéreas, que seria garantir a permeabilidade. B seria a respiração, que seria avaliar essa respiração, avaliar o tórax e fornecer oxigênio se necessário. C seria a circulação, que seriam os sinais vitais, você verificar pulso, a perfusão, pressão arterial, a pelve e o abdômen. O D seria a disfunção neurológica, que seria a escala de Como de Glasgow. E o E seria a exposição ao exame, que é expor o paciente e avaliar ferimentos. Dentro da conduta pré-hospitalar, para as prováveis lesões abdominais que podem cursar com choque circulatório, deve-se controlar a hemorragia, administrando o ácido tranexâmico, que é o transamin, e estabilizar a pelve, no caso de suspeita de trauma pélvico ou sangramento, junto à reposição da volemia com cristalóide. Já no contexto intra-hospitalar, o atendimento inicial ao politraumatizado segue a sequência do ABCDE, sendo que a avaliação primária para investigar possíveis lesões abdominais acontece nas etapas C e E. Considerando que a avaliação do ABCDE acontece simultaneamente no atendimento inicial, a inspeção sempre verificar estigmas de marcas de trauma abdominal, como marcas de cinto, abrasões e escoriações, correlacionando a localização com a possível lesão, e palpar o abdômen todo para identificar ponto de dor ou sinal de irritação peritoneal. Lembrando que o politraumatizado, segundo a definição de Martiniano et al., quando o paciente apresenta mais de um dano físico simultâneo, ele vai ser considerado um paciente politraumatizado ou um paciente com traumatismo múltiplo. O trauma abdominal ele é prevalente e associado a alta morbimortalidade. Ele pode se classificar em dois tipos. Traumas penetrantes, que vai estar principalmente relacionado à violência, a ferimentos por arma de fogo e arma branca, e vão ser encontradas lesões frequentes em baço, fígado e intestino delgado. Já traumas contusos é a segunda causa de morte por trauma, e ele vai acontecer em casos de mecanismos de alta energia, como acidente de trânsito e quedas. E, frequentemente, vão ser lesados o fígado, o intestino delgado, diafragma e o colo. A cavidade abdominopélvica, ela pode funcionar como um reservatório hemorrágico não detectado apenas pelo exame físico. Ou seja, faz o exame físico, há uma hemorragia na cavidade e apenas com o exame físico não consegue detectar essa hemorragia. Então, com frequência, vai ser necessário a realização de exames complementares para manejar as lesões abdominais. E sempre no politraumatizado, é necessário avaliar a região abdominopélvica em busca de instabilidade hemodinâmica. Com relação à avaliação primária, é necessário sempre esclarecer a biomecânica do trauma. Por exemplo, então, em traumas contusos do guidão, em acidentes de bicicleta, eles lesionam o duodeno, já em órgãos sólidos. Já traumas lombares baixos vão causar mais lesões renais. Então, essa biomecânica, a forma como o trauma aconteceu, ela diz muito a respeito do órgão a ser lesado. Na suspeita ou diagnóstico de instabilidade hemodinâmica, é necessário identificar a fonte de sangramento e controlá-la de imediato. A avaliação do abdômen como provável foco hemorrágico inicia com o exame físico, então é necessário fazer a exposição completa, atentando-se aos achados muito associados a lesões abdominais, como marca de cinto, de segurança, dor, compressão, hipotensão, no caso, pressão arterial sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio, distensão abdominal, retesamento dos músculos abdominais, o famoso abdômen tábua, e fratura concomitante de fêmur. Na inspeção, buscar lesões indicando mecanismo contuso, orifícios de ferimentos penetrantes ou entrada de projéteis, distensão abdominal pelo acúmulo de sangue, hematomas em parede abdominal, flancos, dorso ou períneo, sangramento retal, vaginal ou uretral e hematoma escrotal, além de eviscerações. Na palpação, é necessário verificar dor abdominal ou fraturas de arcos costais inferiores associadas a lesões de fígado, baço e diafragma,
Sangue livre ou líquido entérico na cavidade, o sangue livre ou líquido entérico na cavidade, ele pode causar peritonite, que vai cursar com dor, descompressão brusca positiva ou a defesa involuntária. É necessário avaliar a pelve pela palpação da sínfise púbica e dos ossos pélvicos em busca de pelves instáveis, ou seja, a abertura com a abertura da sínfise ou instabilidade e as manobras de rotação e deslocamento vertical. Devem ser provisoriamente estabilizadas as pelves estáveis até realizar o tratamento cirúrgico pela ortopedia. Essa estabilização costuma acontecer com um lençol. Lembrando que nas manobras de compressão lateral, anteroposterior e deslocamento cranial da pelve não são recomendadas pelo ATLS serem feitas pelo risco de agravamento. Também é necessário procurar sinais que surgiram lesões pélvicas na região perineal, uretrorragia e lacerações. Se suspeita de trauma pélvico na mulher, o toque vaginal pode ser indicado. Fazer toque retal para avaliar tônus esfincterianos, presença de espículas ósseas e sangue em dedo de luva. O FAST é uma medida auxiliar não invasiva realizada no politraumatizado à beira-leito, rápida e reprodutível, que identifica sangramento na cavidade abdominal por meio do ultrassom point of care, substituindo o lavado peritoneal. Quais são as indicações do FAST? Suspeita de tamponamento cardíaco, trauma abdominal contuso com estabilidade e trauma abdominal penetrante na ausência de indicação de laparotomia emergencial. Lembrando que o FAST ele pode indicar a necessidade de laparotomia. Se o FAST for positivo, o cirurgião do trauma deve avaliar o paciente. A realização do FAST não exclui a realização da tomografia de abdômen. Lembrando que o FAST ele vai avaliar 4 janelas: a hepatorrenal, a esplenorenal, a suprapúbica e a subchifóidea. E quais são as limitações do FAST? A difícil visualização em obesos, ele é operador dependente, não identifica adequadamente sangramentos retroperitoneais, alto índice de falso positivo em pacientes com ascite e baixa sensibilidade na pediatria. Quanto à avaliação secundária no trauma abdominal e pélvico, ela vai ser um exame detalhado do abdômen, pelve e períneo. Então, lembrando que a avaliação primária sem alterações não descarta lesões abdominais graves. Então, mesmo assim, vai ser indicado exames complementares laboratoriais e de imagens, mesmo sem alterações prévias na avaliação primária. Quais são os fatores de alerta para exames complementares? Dor abdominal, distensão, estigmas de trauma, mecanismo de trauma suspeito, rebaixamento de consciência, lesões distrativas, paciente idoso ou uso de anticoagulantes. A laparotomia em trauma abdominal aberto vai ser indicado em caso de hipotensão ou instabilidade hemodinâmica, ferimento por arma de fogo transfixante, sangramento retal no estômago ou no trato geniturinário. Já a laparotomia em traumas abdominais fechados vai ser indicada se FAST positivo com instabilidade hemodinâmica, lavado peritoneal com sangue, conteúdo intestinal ou conteúdo biliar com instabilidade hemodinâmica. E quais são as indicações de laparotomia exploratória imediata? Casos de peritonite, pneumoperitônio e pneumoretroperitônio, ruptura de bexiga intraperitoneal, lesão de pedículo renal e evisceração. Olá, meu nome é Mário de Freitas Gonçalves Filho, sou aluno do curso de Medicina da UFAL Campus Arapiraca e daremos continuidade à apresentação falando um pouco sobre trauma retroperitoneal. O retroperitônio ele é uma região que fica localizada posterior ao peritônio. E tendo em vista essa localização, a gente pode já ter uma noção da dificuldade do diagnóstico, né? Primeiramente pela ausência de peritonite, já que não existe essa ligação, e o FAST que é pouco sensível para essa região. Nesse caso, o exame padrão ouro seria a tomografia computadorizada de abdômen e pelve com contraste, com as fases arterial e venosa, né? É pouco sensível, né, para lesões de pâncreas e de duodeno, perfurações de intestino delgado e rupturas de diafragma e bexiga. Os 3 principais mecanismos de fratura nessa região são a compressão lateral, a compressão anteroposterior e o cisalhamento vertical. Já quando a gente fala de trauma pélvico, né, a gente tem que ter ideia, primeiramente, que é um trauma de alta mortalidade, tendo em vista o mecanismo de alta energia, né, gerando também um trauma com choque hipovolêmico, né. A associação com outras lesões é sempre importante a gente analisar,
com outros órgãos, é sempre importante a gente analisar. Sempre suspeitar de TCE, de lesão abdominal, torácica e de ossos longos, se houver justamente a lesão pélvica, né? Outros tipos de trauma, o trauma vesical, lesões de uretra e lesão ureteral, também podem estar associados. Vale destacar que a lesão ureteral não é interessante a passagem de sonda, tendo em vista que pode agravar a situação do paciente. Então, o exame, nesse caso, seria a ureterocistografia retrógrada. Já quando a gente fala de trauma hepático, né, o primeiro órgão que vem em mente é o fígado, né? E ele é o terceiro órgão mais lesado em traumas penetrantes, né? E o segundo mais afetado em traumas contusos. Sinais e sintomas, né? Dor no quadrante superior direito, o próprio estigma de trauma no local, né? A dor referida em ombro direito, sinal de Kerr, e fraturas de arcos costais próximos ao fígado, né? E o trauma, em si, o trauma de alta energia, já também favorece essa situação, né? O exame padrão ouro é a tomografia computadorizada de abdômen com contraste, né? E o padrão ouro na conduta de pacientes traumatizados com traumas hepáticos contusos em politraumatizados, só que estáveis, né? A conduta padrão é o tratamento conservador. A Associação Americana para a Cirurgia de Trauma, ela classifica as lesões do fígado do grau 1 ao grau 5, né? Pela presença ou ausência de extravasamento do contraste na fase arterial. Cada paciente, se necessário, deve ser monitorizado em UTI, né? E ter disponível banco de sangue, uma tomografia computadorizada e uma equipe cirúrgica. Quando a gente fala de trauma esplênico, né? Trauma abdominal fechado em acidentes automobilísticos está muito presente, né? Cerca de 70% dos traumas em acidentes automobilísticos, né? Sinais e sintomas: dor em hipocôndrio esquerdo, fratura de costelas esquerda na topografia esplênica, né? Dor no ombro esquerdo e o sinal de Kerr. Estigmas também na região, né, devem ser analisadas. O exame padrão ouro, nesse caso, é a tomografia com contraste endovenoso, né, para avaliar e classificar a lesão. A Sociedade Americana, né, a Associação Americana de Cirurgia para Trauma, classifica também as lesões esplênicas de 1 a 5, né, com base em critérios muito semelhantes a das lesões hepáticas. Já quando a gente fala de trauma renal, ela acomete principalmente o parênquima, os vasos e o sistema coletor, causadas por qualquer mecanismo de trauma, especialmente os mecanismos de desaceleração, né? Sinais e sintomas: hematuria macro ou micro, né? História de mecanismo de trauma por desaceleração importante, né? Trauma em flanco ou dorso e instabilidade hemodinâmica sem foco hemorrágico aparente. Diagnóstico: tomografia computadorizada em fase arterial, venosa e, nesse caso, escritura, né? Ou a laparotomia exploratória no contexto do paciente instável. As lesões renais também são classificadas de 1 a 5, né? E elas orientam o tratamento. Geralmente, o tratamento parte para favorecer abordagens mais conservadoras, especialmente nos traumas de graus 1 e 4, A4, né? Traumas penetrantes de grau 5, em alguns casos, podem ser tratados de forma conservadora, com monitoramento clínico rigoroso, né? Já a nefrectomia unilateral pode levar à perda da função renal precoce. Lesões do sistema coletor podem causar complicações, extravasamento da urina e formação de urinomas. O tratamento, um esboço geral do tratamento, né? Inicialmente, manejo inicial: estabilização hemodinâmica, controle de hemorragias, reposição volêmica e suporte respiratório. Cirúrgica: laparotomia exploratória, se indicada, né? Intervenções específicas: controle de hemorragias, ligaduras vasculares, embolização arterial, o reparo de órgãos lesados, né? Sutura de ferimentos, ressecção de áreas danificadas, cuidado pós-operatórios, né? Monitoramento intensivo, prevenção de complicações, reabilitação quando necessário. Um manejo multidisciplinar, né? Com a equipe de diversos profissionais, cirurgiões, intensivistas, ortopedistas, né? O tratamento é altamente individualizado, dependendo da gravidade das lesões específicas e das condições clínicas do paciente. Essas são nossas referências, espero que tenham gostado. Desde já agradeço.